de Vitória do Espírito Santo. Eita, precisamente na Cariacica. Eita, terra boa, viu, irmão? Terra boa. Você sabe que, eu não sei se vocês já foram em Vitória, as praias lá são um pouco diferentes daqui. A areia é um pouco mais grossa, é bem grossa a areia, né? Bem grossa, não é tão fininha que nem essas que nós estamos acostumados no litoral aqui. A areia lá é bem grossa mesmo, parece um cascalhozinho, né? E não obstante a isso, muitos lugares, a maioria deles, a areia está mais elevada. Está mais elevada, né? Eu estive lá um tempo, um lugar muito abençoado, um lugar bonito, né? Eles são conterrâneos ali do pastor Átila, do pastor Leonardo de Andrade, né? E para nós é uma grande honra tê-lo aqui. E se a igreja está alegre e deseja saudá-lo com bem-vindo, quantos comigo pode dizer amém? Seja muito bem-vindo. Queridos, a paz do Senhor, que alegria estar convosco pela primeira vez que nessa amada igreja. Deus abençoe pastor Haroldo, todo o corpo ministerial, uma membresia e os simpatizantes dessa obra. Deus em Cristo vos abençoe. O texto base já está aqui, Gênesis capítulo de número 18, o contraverso será o 14. Só de antemão, rapidamente, eu vou anunciar aqui um material meu, que é o meu livro, Dia Marcado para o Milagre. É um livro muito simples, mas que tem muitos anos de dedicação aqui nesse livro, tá? É simples, mas com mais de 10 anos nessas 50 páginas de dedicação. Quem aqui gosta de ler diz amém? Algumas pessoas, né? Mas leitura é muito importante, queridos. A leitura, ela melhora a fala, a escrita, a comunicação. E se tem uma coisa que eu aprendo com a Bíblia, Pedro andou com Jesus, Paulo não andou. Mas quem foi o maior missionário após Jesus? Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha muita facilidade na fala e na escrita. Paulo falava 4 idiomas, grego, hebraico, aramaico e o latim, e tinha muita facilidade na escrita. Entenda uma coisa, não adianta você ter a oportunidade e não estar preparado para ela. É melhor você não estar preparado e não ter a oportunidade, do que você ter a oportunidade e não estar preparado. Então deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz assim, ó, crescei na graça e no conheci. Crescei na graça e no conheci. Você já reparou que você ouviu um pregador que é muito bíblico, mas não tem unção, não é muito bom? Você já reparou também que você ouve um pregador que tem muita unção, mas não tem Bíblia, também não é muito bom? Porque a Bíblia fala assim, ó, tem que ser equilibrado. Crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Porque você acaba o culto aqui, você come um x-tudo ali fora, você come uma pizza, daqui a pouco você está com fome de novo. Agora, o conhecimento, ninguém tira de você, tá bom? Então, como eu sei que aqui em São Paulo tem um povo muito abençoador, estarei lá atrás no final com o meu livro, e eu tenho convicção que você estará passando lá e levando um exemplar desse livro. O livro é igual você comprar um Rolex. Quando você compra um Rolex, você não compra um relógio, você compra uma exclusividade. Quando você compra um livro, você não compra um livro, você compra o conteúdo, amém? Guarde isso. Eu libero sobre a sua vida e a sua casa uma palavra que diz lá em Provérbios 11, 25: o coração generoso prosperará, e aquele que rega será regado. É Deus dizendo, quando você cuida do que é meu, eu cuido do que é seu, amém? Receba essa palavra, passe lá no final, leve um livro, Deus estará te abençoando. Gênesis 18, 14, vamos ler? Diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara, sua mulher, terá um filho. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos, quando vem ao nosso entendimento sobre escola, faculdade, academia, serviço ou até mesmo igreja, vem à nossa mente um local onde as coisas são explicadas.
A palavra explicar, ela vem da origem do latim, como plicari. E ela chegou a nós vinda do indo-europeu, como pleque, plique, plixi ou duplex. Porque tudo aquilo que dobra-se ou esconde-se dentro de si mesmo, nós chamamos de duplex. E o que é explicar? Explicar é o oposto de complicar. Deixa eu ser mais exato. Se nessa noite eu tivesse uma folha em branco em minhas mãos e nela eu escrevesse o meu nome, Marcos Paulo, mas embaixo o nome da minha esposa, Amanda Matos, e eu dobrasse a folha, eu estaria implicando, porque aquilo que era visível iria desaparecer. Porém, a partir do momento que eu desdobro a folha, eu estou replicando, porque aquilo que estava escondido logo aparece. Repare uma coisa: a maior dificuldade de quem prega, de quem ensina, de quem dá aula, não é fazer o que está escondido aparecer, não, pastor, não, mas sim conseguir passar com clareza ao entendimento dos ouvintes o assunto que foi abordado. Por que é que eu digo isso? Porque para nós entendermos Gênesis 18, 14, precisaremos voltar a alguns pontos da vida de Abraão. Quem foi Abraão? Fundador do monoteísmo dos hebreus, filho condutor da história patriarcal. Através de Abraão, 3 das maiores vertentes religiosas da humanidade foram criadas, sendo elas islamismo, judaísmo e o cristianismo. A Bíblia Sagrada, ela nos dá diversas referências sobre o nome de Abraão. Para ser mais preciso, 125 referências sobre o nome de Abraão. No Velho Testamento são 50 referências, já no 75 referências, melhor dizendo, já no Novo são 50 referências acerca de seu nome. E dentro de uma dessas referências está Gênesis 12, quando Deus vai falar com um homem que ainda se chamava Abrão na terra de Ur, e vai lhe fazer promessa dizendo: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai à terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem mais: tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repare que quando Deus faz a promessa a Abrão, a promessa vem seguida de uma proposta. Pastor, qual é a promessa? Te engrandecerei. Qual é a proposta? Abra mão de tudo que você viveu até hoje em Ur, porque eu reservei um lugar para você experimentar o verdadeiro crescimento. Olha para mim, se Deus fizer essa promessa ao pastor Haroldo, a qualquer um dos obreiros e obreiras da casa, ou até mesmo a mim mesmo que estou pregando, nós diríamos: Deus, eu não quero ir para onde o Senhor preparou. Por quê? Porque o local que Deus preparou para fazer Abrão crescer era na terra desértica dos carvalhais de Mamre. Era Deus dizendo: Abrão, eu vou te fazer crescer no deserto. Só que no crentez, pastor Marcos, o que é crentez? Língua que só crente entende: luta, manto, prova, vitória. Imagina 2 crentes conversando no supermercado: e aí, varão, como é que está aquele mistério lá? Está bênção, está vitória ou está prova? Só crente entende, isso é crentez. No crentez, se você perguntar a um crente assim: como é que você está? Ele te responde: no deserto você já entendeu tudo. Ele está na prova, ele está sendo amassado. Aí Deus fala: Abrão, o que? Eu vou te levar pro deserto, eu vou te levar para um lugar de prova. Só que isso aqui é tremendo. Por quê? Porque Deus disse: Abrão, o deserto pode ser lugar de prova para muita gente, mas é o lugar que eu reservei para o seu crescimento. Oh glória! Eu já vi algumas mãos levantadas e já ouvi alguns glória a Deus. Eu vou repetir: entenda uma coisa, meu irmão, o deserto é lugar de prova para quem vai sozinho. Agora, se Deus te colocou lá, é lá que vai ser o seu lugar de crescimento. Eu já vi alguma vez, já pegou aqui, eu vou repetir: pega na mão dessa pessoa aí, olha para ele e diga para ela assim: está preparado para crescer onde ninguém cresceu? Está preparado para prosperar onde ninguém prosperou? Então levanta a mão direita que eu vou profetizar: Satanás, sai da frente do ministério Adorarte, porque para nós não tem deserto que não se tornará terra frutífera. Deixa eu ver quem crê.
Abre a boca e adora. Segura isso aqui. Porque para quem tem promessa, deserto se torna oásis. Ai, Refaraua. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Eu vou repetir. O deserto pode ser o lugar de prova de muita gente, mas vai ser o lugar do seu crescimento. Ai, alguém pegou, vou repetir. Deus está dizendo, pode preparar o culto em ações de graças. Pode, pastor, pode. Pode preparar o culto em ações de graças. Vai contratar o buffet, então já fecha o contrato. Vai reservar o cerimonial, já pode reservar. Mas eu estou no deserto, mas Deus me trouxe lá de Vitória para vir profetizar para quem pega. O deserto será o lugar do seu crescimento. O deserto. Ela choravaia. O que você precisa entender é que não é o lugar que vai te fazer crescer, é a tua presença lá que vai fazer o lugar prosperar. Eu vou repetir isso aqui. Pastor, se eu sair daqui e for para tal cidade eu vou crescer. Não, aonde você colocar a planta dos seus pés, o lugar será abençoado. Por quê? Porque não é você que vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Então recebe. Isso é para quem acredita, isso é para quem crê. Abre a boca. Deixa eu te dar uma notícia que você talvez não saiba. Você é um imã de bênção. Para com isso, vou repetir isso aqui. Você é um imã de bênçãos. O lugar pode ser árido, mas a bênção não está indo no lugar, está em você. Olha que coisa tremenda isso aqui. Deus leva Abrão para o deserto. E lá no deserto Deus faz o quê? Muda o seu nome de Abrão para Abraão, da tua esposa Sarai ou Saraí, como você preferir, para Sara. Por quê, pastor? Porque para o judeu todo nome carrega uma missão. O nome Abrão no hebraico significa, sabe o quê? Pai grandíssimo. Só que Deus fez uma promessa a Abrão. Qual? Você não será pai grandíssimo, você será pai de uma grande nação. Aí Deus faz o quê? Coloca o A na vida do pai grandíssimo e transforma em Abraão, que no hebraico significa pai de uma grande nação. Mas para Deus fazer um milagre por completo, ele precisava tocar em Sarai também. Por quê, pastor? Porque na presença de Deus não existe bênção que é boa para o marido que não será bênção para a esposa. E o nome Sarai significa princesa estéril. E para Abrão ser pai de uma grande nação, Sarai podia ser tudo menos estéril. Deus faz o que? Tira o I da vida de Sarai, que significava princesa estéril, e transforma em Sara, que no hebraico significa princesa fértil. Você reparou isso aqui, gente? Você reparou isso aqui? Ó, glória, já ouviu alguns aleluia? E vou repetir. Para Deus fazer Abrão crescer, ele tira o I e coloca o A. Bate no peito e fala para você mesmo: Deus vai tirar o I da minha vida hoje. Diga. Deus vai tirar o I da minha vida hoje. Profetiza. E vai colocar o anelo para ter crescimento. Profetiza de novo, vai. Diga: Deus vai tirar o I da minha vida e vai colocar o A para ter crescimento. Pastor, qual é o I que Deus vai tirar? O I da inveja, o I de impossível, o I de incapaz, o I da inimizade. E qual é o A que Deus vai colocar? O A de abençoado, de apto, de abundante, só para te fazer crescer. Quem me ouve diz amém. Não tem como não me ouvir, minha voz é alta. Olha aqui para mim que eu vou te falar uma coisa aqui. Não reclame do que Deus está tirando. Porque até quando Deus está tirando tem propósito de crescimento.
Ai, faracante, oreminarai. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Ah, pastor, fulano era amigo, não me procura mais, não manda mais mensagem. Não procura, deixa Deus levar. Porque quem não está preparado para ver o seu crescimento também não está preparado para estar do seu lado. Ai, eu vou repetir isso aqui. Eita, não reclame do que Deus tirou. Comece a agradecer por aquilo que Ele está colocando para ter crescimento na sua vida. Olha aqui. Gênesis 15. Quantas vezes você ouviu dizer que Deus mandou Abraão sair da tenda? Quem já ouviu isso aqui diz amém. Já ouviu? Fernandinho canta. Mora lá perto de mim, gente boa, pessoa de melhor qualidade. Fernandinho canta, o que ele canta? Sai de sua tenda. Ó, filho meu, tá errado. Deus não mandou Abraão sair da tenda. Que é isso, pastor? Mas eu ouvi isso a vida toda. Sim, mas está errado. Então me prova, Gênesis capítulo 15, verso 5. Se quiser colocar aqui, por favor. Olha aqui, Gênesis capítulo... Rapaz. Então levou fora, então levou, vamos ficar com levou? Então Deus não mandou ele sair, Deus levou ele para fora. Está no texto, não sou eu que estou dizendo. Então está tudo errado, eu não estou aqui corrigindo a composição dos outros, porque eu não sou compositor. Mas a Bíblia é a Bíblia. E a Bíblia não mente. Então eu não posso acrescentar o que não está lá. Deus não falou, Abraão, vem. Deus falou, vamos. Porque só te leva quem está com você. Aí eu perguntei, mas por que Deus não mandou ele ir? Aí Deus me respondeu o quê? Porque eu tenho promessa, e quando eu tenho promessa, eu não deixo vocês sozinhos, eu te levo até a promessa que eu te... Olha para cá. Então levou fora, isso aqui é tremendo, e disse, conta as estrelas do céu, se é que as podes contar. Eu fiquei alguns dias preso só no se é. Se é, Deus sabia se ele podia contar ou se não sabia, se ele não podia. Sabia, pastor? É claro, Deus é Deus, irmão. Ele sabia, mas por que do se é? Sabe por quê? Porque a hora que Deus mandou Abraão contar a estrela, aí ele estava de dia. É o que, Marcos Paulo? Vou repetir. A hora que Deus mandou Abraão contar a estrela, ele estava de dia. Pastor, agora você deu um nó na minha mente. De dia não tem estrela no céu. Isso é heresia, né? Não, vem comigo. Então levou fora e disse, quantas estrelas do céu, se é que as pode contar. Verso de número 12, por favor. Verso de número 12, 15, 12, isso. Olha que coisa tremenda isso aqui. E pondo-se o sol, Abraão foi tomado por um profundo... Olha o 17 agora, verso 17. Verso 17. E eis que posto o sol, houve densas trevas sobre a terra. Olha que coisa tremenda. Deus manda ele contar no verso 5. O sol se pôs no 12. E só teve escuridão no 17. É sinal que no 5 ainda tinha sol. Aí ele estava claro. Aí ele estava de dia. Pastor, mas o senhor deu um nó na minha cabeça agora. De dia não tem estrela no céu. Não tem para quem não crê, porque para quem crê tem. 4 glória a Deus e 3 aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Não tem para quem não crê, porque para quem crê tem. É Deus dizendo, ninguém precisa acreditar na promessa que eu te fiz. Quem tem que acreditar é você. Quem tem que acreditar é você. Deixa eu ver quem acredita nisso aqui. Abre a boca e faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Você está entendendo? Sabe qual é o maior problema da igreja atual? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de paredes. Eu falo de nós. Sabe qual é o nosso maior problema? É que tem horas que Deus faz a promessa para a gente, e a gente está esperando quem não tem nada a ver com a nossa promessa acreditar no que Deus prometeu para a gente. Deus falou, Abraão, quanta estrela? De dia. A Bíblia não diz quanto que ele contou, mas ele contou. 1, 2, 1.000, 50.000, 100.000.
Vamos conjecturar sem ferir a hermenêutica? Olha aqui para mim. Penso que quando Abraão está lá fora, Sara sai, Abraão com a cara pro alto. 100.001, será que eu já contei essa? 100.002, acho que essa daqui eu já contei também. Sara fala, Abraão, está fazendo o que aí? Estou contando estrela no céu. Sara olha para o sol e para Abraão. Abraão velhinho já, meu irmão. Sara, meu Deus, está caducando. Está ficando doido. Abraão, essa hora não tem estrela no céu. Quem sabe Abraão olha para Sara e fala, sabe o quê? Se não tem para você, o problema é seu. Para mim tem. Eu vou liberar a palavra. Não é porque a porta não se abriu para alguém que ela não vai se abrir para você. Não é porque a cura não chegou na casa de alguém que ela não vai chegar na tua casa. Não é porque alguém não viveu um milagre que você não vai viver. Deus está dizendo, a promessa é sua. Acredita você. Deixa eu ver quem acredita nisso aqui. Faz o barulho que o inferno não gosta. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Glória! Eu vim lá de Vitória para ser boca de Deus aqui nesse lugar, eu não vim brincar. Eu não estou longe da minha casa, longe da minha família para vir aqui brincar. Eu vim aqui ser profeta. E Deus está dizendo para alguém, continue acreditando na promessa. Ah, meu pai não crê, problema é dele, mas vai ter que ver. Minha mãe não crê, problema é dela, mas ela vai ter que ver. Mas o fulano não crê, problema é dele, mas vai ter que ver. Deus está dizendo, se você acreditar, já é o suficiente. Olha que coisa tremenda. Gênesis 18. Pastor, me deu um tempo hábil aqui para pregar. Hábil. Só que eu vou deixar aqueles 10 minutinhos na casa, porque meu pastor fala que quem fala muito não volta. Olha aqui para mim. Abraão. Obrigado, querido. Se esse povo aqui não for para o céu, ninguém vai mais não. Não tem como, que maravilha. Olha para mim aqui. Você sabe o que é tremendo? É que Gênesis 18, Abraão está embaixo da porta da tenda. Embaixo da porta da... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem está embaixo da porta está dentro ou fora? Nenhum nem outro. Quem está embaixo da porta está dividido. Pastor, por que Abraão estava dividido? Obrigado, querido. Porque ele estava duvidando da promessa que Deus fez a ele lá em Ur dos Caldeus. Pastor, isso é heresia. Como que Abraão duvidou se ele foi nosso pai na fé? Davi também matou e adulterou e foi segundo o coração de Deus. Não é porque Deus concorda com os meus erros nem com os seus. É porque Deus não escreve a nossa história referente ao que aconteceu lá atrás. Deus escreve a nossa história referente ao que vai acontecer lá na frente. Diga para alguém do seu lado assim, vai continuar vivendo o que passou ou vai se preparar para viver o que Deus preparou? Ah, e não, pega na mão dele com fé, pega na mão dele com fé. Porque quando eu ia para o Maracanã ver o jogo do Flamengo, na hora do gol eu abraçava quem eu nunca vi, eu comemorava com quem eu nunca vi. Então aqui é a igreja. Então deixa eu liberar, vou repetir. Você vai continuar se martirizando pelo que passou ou vai se preparar para viver o que Deus preparou? Oh glória! Oh glória! Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. E você sabe o que Deus está dizendo? O passado não muda, mas o seu futuro será diferente. O futuro será. Eu li uma frase, e o autor é desconhecido, eu não sei quem é o camarada, que a frase, ela disse assim, ó: o tempo passa, mas também amarrota.
Falei, rapaz, interessante. Aí a mente de pregador, uma vez, falei, sabe quem não tem uma marrota? Quem não deixa o passado no passado. Quem vive ressuscitando o que passou, vive sendo amassado pelo que passou. E Deus está dizendo para alguém, ei, deixa o passado no lugar dele. Porque eu nunca vi ninguém mudar o que passou. Mas eu já vi pessoas mudarem o amanhã. Vai, xereme calauí satawa. Ele me calamante, me anda. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Não repara não que eu sou pentecostal. Eu só não estou dando lugar aí no meio da igreja, que meu joelho não está muito bom. Mas eu vou repetir isso aqui. Deus está dizendo para alguém aqui: o passado não muda, mas o futuro será extraordinário. Chega de olhar para trás, olha para frente. Chega de viver o ontem, se prepare para viver o amanhã. Chega de chorar pelo que passou, se prepara para viver o que vai vir. Deus está dizendo para quem acredita: o seu amanhã será extraordinário. Você sabe o que é tremendo? Você sabe o que é tremendo? Abraão está na porta da tenda e ele está com 3 problemas. Quantos problemas? 3. Primeiro, está parado. Quem está parado não chega em lugar nenhum. Segundo, está cansado. E para conquistarmos alguma coisa na vida, precisamos vencer o cansaço. Terceiro, ele está perdendo a visão. E eu vou falar mais um. Quarto, ele está duvidando da promessa. Só que eu amo Deus da Bíblia por causa de uma coisa. O quê? Porque todos que viram a Deus na Bíblia, viram uma vez. Primeiro, falar em ver a Deus parece heresia, porque a própria Bíblia diz que o homem não pode ver a Deus. Só que falar em ver a Deus é uma linguagem teofânica. Pastor, o que é teofania? A maneira de ver a Deus através dos olhos da fé. É ver Deus onde ninguém vê. Olha aqui, Manoá viu a Deus uma vez, Josué uma vez, Moisés uma vez, Gideão uma vez, Salomão uma vez. A esposa de Manoá foi uma das 2 exceções, que ela viu o anjo, voltou, chamou Manoá e viu de novo. Mas Abraão foi o único na Bíblia que viu a Deus 3 vezes. Gênesis 12, 16 e 18. As 3 aparições de Deus para Abraão era Deus dizendo uma coisa só para esse povo: o que? Eu cuido das 3 etapas da vida de vocês. Quais etapas, pastor? Passado, glória, presente e futuro. Então já deixa eu liberar uma palavra aqui para quem veio da glória. Tem gente que entrou aqui hoje domingo, está preocupado com amanhã segunda, e Deus cuidou de você ontem sábado. Glória a Deus. Tem gente que entrou aqui, aleluia, em julho, já está preocupado com agosto, e Deus está dizendo: faltou o que para sua casa em junho? Tem gente que entrou aqui 2025, já está pensando: pastor, como que vai ser 2026? Aí Deus está dizendo: sabe o que? No ápice da pandemia em 2020, nenhum mal te sucedeu. 21, praga alguma chegou à sua tenda. 22, eu guardei a tua casa. 23, eu cumpri a tua família. 24, provisão chegou na tua vida. Deus está dizendo para esse povo: eu sou Deus que cuidei de vocês ontem, eu cuido de vocês hoje, e amanhã eu vou cuidar. Fica em paz, porque Deus conhece o seu ontem, Ele está no nosso hoje e já preparou o nosso amanhã. Abraão está na porta da tenda, e a Bíblia diz que ao aquecer do dia lhe apareceram 3 anjos. Quando a Bíblia diz que foi ao aquecer do dia, a Bíblia está fazendo menção sobre o horário mais quente que o dia tem, que é entre 12:00 e 2h da tarde. No costume dos judeus, ninguém visitava ninguém naquele horário.
As visitas aconteciam pela manhã, no final da tarde ou à noite. E ninguém guerreava contra ninguém também naquele horário. As guerras aconteciam ou pela manhã, no final da tarde ou à noite. Me prova, eu provo. A Bíblia diz que Golias descia 2 vezes para afrontar Israel. Uma vez pela manhã, outra no final da tarde. Juízes 7 diz que Gideão pediu a Deus para guerrear com ele. E a Bíblia diz que era noite. Só que a hora que Deus chegou na casa de Abraão, ninguém chegava na casa de ninguém. Pastor, e por que é que Deus resolveu chegar justo naquele horário? Sabe por quê? Porque Deus nunca vai chegar na nossa história quando todo mundo pode chegar. Oh, aleluia. Ele só chega quando ninguém chega. É quando você diz, não aguento mais, ele está dizendo, eu estou chegando hoje. É quando você diz, eu vou chutar o balde, ele está dizendo, vai não, eu estou chegando hoje. É quando você diz, eu vou abrir mão, Deus está dizendo, não vai não, eu estou chegando hoje. Eita glória. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Será que tem alguém comigo aqui? Deus está dizendo para alguém, descansa o teu coração. Por quê? Porque pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra, ela não há de passar. Sabe o que é tremendo? É que a Bíblia diz que Abraão levantou os olhos. E quando ele levanta os olhos, a Bíblia diz que de longe ele avista 3 anjos. Por favor, sem querer ser pedante demais, repete comigo, de longe. Quando a Bíblia diz que é de longe, isso aqui é tremendo. Por que Abraão avistou de longe? Porque o nosso corpo nunca vai chegar primeiro que a nossa visão. Quem me ouve diz amém? O corpo só chega onde a visão chega primeiro. Sabe qual é o maior problema da igreja atual? É esperar chegar na bênção para ver. E Deus está dizendo, não é assim não. Primeiro você vê a bênção, depois eu vou te levar até ela. Pastor, a igreja é aluguel? Já veja a festa do templo próprio chegando. Para você que mora de aluguel, já pega a chave da sua casa própria na mão agora, que eu profetizo em nome de Jesus. Para você que quer abrir seu próprio negócio, receba agora. Deus vai te dar oportunidades. Para você que a empresa não vai para frente, Deus está dizendo, se prepare para viver o tempo de maior crescimento da sua vida. Ei, eu libero a palavra para quem pega. Assim diz o Senhor. Você ainda não chegou, mas já veja. Glória. Glória. Eita glória. Fai me pra farauá. Eliminar a probe da gawa, serve como na saramai. Por favor, entenda que quando Abraão olhou, que ele viu os 3 anjos, a Bíblia diz que ele correu até eles. A repetição traz a memorização e a perfeição. Ele correu. Ele fez o quê? Por que Abraão não foi andando?
Porque se ele fosse andando, a bênção ia vir andando. Por que ele não foi se arrastando? Porque se ele fosse arrastando, o milagre ia chegar se arrastando. Abraão foi correndo para a bênção chegar? Correndo. Rápido. Sabe por quê? Acredita você ou não? Quem determina a velocidade do seu milagre é você. Como é que é, pastor? Claro. Porque tem gente que só vive se arrastando e quer o milagre correndo. Aparece no culto nesse domingo, desaparece 3 meses. Daqui a pouco, depois de 3 meses, aparece: Senhor, cadê a bênção? Está dizendo, a vitória só vem correndo para quem está na corrida. É ruim de dar glória, né? Mas é real. Você acha que faz parte do caráter de Deus honrar quem é assíduo no culto, nos cultos, depois de quem trata a Deus como aquele relacionamento que é uma ficada? Eu vou para a igreja de vez em quando e com Deus não tem ficada, é relacionamento sério ou nada. Você entende isso aqui? Olha que coisa tremenda isso aqui. Quando Abraão foi até os 3 anos, ele correu. Quando ele caiu nos pés de um dos 3 anjos, ele disse assim: ó, vejo que és o Senhor. Abraão vê 3 anjos, eu li 15 traduções para montar esse sermão. 7 disseram que os anjos eram iguais. 7 disseram que eram parecidos e uma semelhantes. Se os 3 eram iguais, parecidos ou semelhantes, como que Abraão sabia quem era o Senhor e quem não era, gente? Só que Abraão caiu nos pés de um e disse: tu és o Senhor. Sabe o que Abraão está dizendo? Eles até parecem contigo, mas não são. Tu és. Você sabe o que Abraão está nos ensinando dentro disso aqui? Quem sabe aonde quer chegar vai ter que saber quem é e quem não é no meio do caminho. Por quê? Porque no caminho nem todo mundo que parece ser amigo é amigo. Nem todo mundo que diz estamos juntos está junto. Nem todo mundo que diz se precisar me liga. Quando você precisar vai atender o telefone. Deus está dizendo: eu vou abrir a tua visão espiritual e eu vou mostrar quem é e quem não é. E quem estiver de falsidade eu vou tirar da sua vida. E eu só vou deixar quem quer ver o seu crescimento. A Bíblia diz que Abraão coloca os 3 anjos debaixo de uma árvore, em uma sombra, outras traduções. E ele fala para eles assim: ó, ficai aqui, porque eu vou trazer pão fresco. Repete comigo: pão. Diga: água. Bolo. Outro dia, quando Deus me trouxer aqui de novo, eu faço um trato com a igreja. Eu vou pregar sobre o pão, a água e o bolo. E é muito tempo. Olha para mim aqui. Abraão fala assim: ó, eu vou trazer pão, água e bolo. Quando Abraão falou isso aí, para Deus foi indiferente. Mas o texto diz que Abraão fala assim: ó, e deixarei tudo perante o Senhor. Aqui está um segredo. Porque ele fala assim: ó, eu vou trazer pão para Deus. Porque ali era o próprio Deus. O anjo do Senhor, letra maiúscula, era o próprio Deus. Vou trazer pão para Deus, indiferente. Água, indiferente. Bolo, indiferente. Aí ele fala: tudo. Aí Deus fala: segura. Mas eu estou indo buscar o pão, eu entendi. Eu vou trazer água, eu entendi. Eu vou pegar o bolo, eu entendi. Mas eu quero o final o quê? Tudo. É aí que eu quero. Sabe por quê? Por que Abraão não falou que ia entregar o melhor? Porque Deus não quer o nosso melhor. Ô pastor, mas eu saí de casa para prestar o meu melhor culto. Volta para casa com ele. Como é que é, pastor? Volta para casa com ele. Quando é o próximo culto, pastor? Quinta. Sabe por quê? Você faz melhor hoje. Você faz melhor do que hoje. Você faz melhor do que hoje, quinta-feira. O de hoje passa e vem o de quinta. Aí domingo que vem você faz melhor que quinta. O de quinta passa e vem o de domingo. Por quê? Porque o melhor é passageiro. E o tudo? O tudo não, tudo fica.
Abraão falou: vou trazer pão, água e bolo. Deus falou: segura. E vou entregar tudo. Aí Deus: segura. Por quê? Porque ninguém que me entrega tudo sai da minha presença sem nada. Oh glória! Ninguém que me entrega tudo sai da minha presença sem nada. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor dentro de um ano. Dentro de um ano, Sara terá um filho. Quem me ouve diz amém? Sara ouviu a promessa atrás da porta e errou. O profeta errou. E errou. Como? Uma mulher de 90 anos quase vai ter filho. Aí Deus fala: por que riu Sara? Aí Sara tomou um susto. Não riu não, riu. Não riu não, riu. Como é que você sabe se eu estava atrás da porta? Ai Deus, porque eu vejo o que acontece até atrás da porta. Deus viu quem riu da tua promessa atrás da porta. Fulano está ficando doido, só pode. Deus viu. Um ano depois nasce Isaac. Isaac significa o quê? Sorriso. Isaac significa? Olha para mim aqui. Criança recém-nascida tem um tempo todo para chorar, mas a maioria prefere chorar de madrugada. Isaac dorme o dia todinho, de madrugada Isaac: uau! Ai Sara, eu tô cansada. Aí era Deus rindo lá em cima, debochando do sorriso que ela deu aqui na terra. Ela deu dizendo: ri mais das minhas promessas. Por quê, pastor? Porque se tem uma coisa que você tem que entender, é que o que Deus te prometeu está tirando o sono de muita gente. Mas com sono ou sem sono, o problema é deles. O milagre vai chegar na nossa mão e nós vamos viver a promessa de Deus na nossa vida. Fica de pé, por favor. Lá maior. Eu quero convidar a igreja aqui na frente. Será que vai atrapalhar aqui a filmagem? Por favor. Só quem precisa de um milagre. Quem não precisa de nada, fica aí no seu lugar. Agora, pastor, eu preciso de um milagre. Se você crê na palavra do profeta de Deus, sai do seu lugar, porque ainda essa semana você vai viver o extraordinário na sua vida. Lá maior. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue. Diga! Que nos faz amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Eu sou livre, diga pra ele. Eu sou. Põe a mão aqui no altar, vocês dois aqui, põe a mão aqui. Isso. Sou livre, nada além do sangue. Eu sou livre, diga pra ele, diga. Eu sou livre, eu sou livre. Jesus. Alvo Mascaneve, alvo Mascaneve, alvo!